A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos, ouvintes, companheiros da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco com o projeto Tempo de Mudanças está no ar. E esse mês de outubro é um mês muito especial para todos nós. É o mês em que estamos comemorando 49 anos da Rádio da Fraternidade, rumo ao nosso Jubileu de Ouro em 2021. É claro que nós gostaríamos de estar comemorando isso tudo junto com vocês presencialmente, promovendo muitos eventos que já haviam sido elencados no início do ano, mas não foi possível. O homem propõe, Deus dispõe, como já falamos aqui em outra oportunidade, e nós vamos nos adaptando. Mas não é só adaptação o que a Rádio da Fraternidade tem feito ultimamente. Nós estamos nessa caminhada para os 50 anos num trabalho muito grande de movimentação para crescimento e modernização da Rádio Rio de Janeiro. E nesse trabalho nós temos aberto espaço para receber, para divulgar, para mostrar o empoderamento dos jovens, do movimento jovem espírita, das atividades que os jovens realizam. Na nossa própria rádio nós temos um grupo enorme hoje de técnicos que são jovens, que estão nos colocando aí no século XXI, colocando a Rádio Rio de Janeiro no mundo através de suas redes sociais. E estamos iniciando a partir de hoje esses programas diferentes, que serão 3, que são programas em que nós estaremos comemorando muito os 49 anos da Rádio Rio de Janeiro. Então aguardem que novidades virão por aí nas próximas 2 semanas. Boa tarde a todos e fiquem conosco, porque hoje nós vamos conversar sobre um evento maravilhoso acontecido há algumas semanas atrás e que, para quem não participou hoje, vai saber do que ele se trata. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Você conhece o MOVE? Movimento Jovem de Conscientização Espírita. Esse movimento realizou pelo 14º seu, no último dia 26 de setembro, um evento importantíssimo com um assunto que merece a nossa atenção, porque é extremamente importante ser debatido não só entre os jovens, mas entre todos nós. Um assunto que as casas devem ter como tema dos seus encontros com jovens, mas também dos encontros com adultos, quando surgir a oportunidade. E para entendermos, sabermos como esse movimento funciona, nós conversamos agora com a Jaqueline Fonseca e o Marcelo Guzon, 2 representantes desse movimento. Jaqueline, Marcelo, boa tarde, queridos. Bem-vindos ao programa Movimento Espírita em Foco. A Rádio Rio de Janeiro agradece a disponibilidade e a participação de vocês. Eu vou fazer uma pergunta e vocês decidem aí quem gostaria de responder. O que é o MOVE? Como ele surgiu? Boa tarde, Cláudia. Obrigada pelo convite para participarmos do seu programa. O MOVE é um movimento jovem de conscientização espírita do 14º seu. O primeiro movimento surgiu em 1994. Os organizadores da época tinham uma preocupação muito séria. Como fazer? Como trazer para o movimento espírita esses jovens? Leopoldo Machado também tinha, com as novas gerações, em dar a essas gerações o despertar da consciência para uma vivência espírita. Os organizadores não queriam mais o encontro. Não. Por isso, o MOVE tem esse nome, movimento. Diferente, né?
Na época, eles não conseguiam entender. Por que movimento? Movimentar o quê? Com o passar dos encontros, eles foram entendendo que o MOV tinha uma diferença. O movimento a que a espiritualidade se referia não era apenas movimentar o jovem, era movimentar o jovem de todas as gerações, movimentar todos aqueles que chegavam ao nosso encontro, despertar, conscientizar, uma troca de vivências comuns. Com isso, o jovem, ele se sente incluído em todo aquele movimento. O jovem, ele precisa saber de onde ele veio, para onde ele vai e qual a finalidade dele estar encarnado. O objetivo do MOV não mudou. O nosso papel continua o mesmo: conscientizar e despertar todo aquele que chega ao nosso movimento. Jovens de todas as gerações, qual é o nosso papel perante a lei divina? Esse é o nosso maior objetivo. Quais são as instituições de onde esses jovens são oriundos para criar esse movimento? Nós já sabemos que vocês estão no 14º seu. É muito importante quando um conselho de unificação consegue criar um movimento, não importa qual seja o mote dele, se seja para incentivação de estudos, para motivação de atividades ou mesmo para esse trabalho de empoderamento e de oportunidade para que os jovens possam se expressar, mostrar que fazem parte desse movimento espírita e que tem muitas coisas a apresentar para esse movimento. Na organização do MOV, nós temos os jovens do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. No ano passado, nós pensamos em organizar junto com os jovens e evangelizadores de outras casas espíritas do 14º, né? Mas com a pandemia não foi possível, infelizmente. Espero que no próximo ano a gente consiga organizar o MOV junto com outros evangelizadores e outros jovens de outras casas, né? Mas nós contamos com a participação dos jovens de algumas casas do 14º, foi o Bezerra de Menezes, o Frederico Lima. Contamos também com a participação dos jovens do Centro Espírita Luiz Sérgio e Meimei também. Jaqueline, antes de entrarmos na apresentação desse trabalho que vocês realizaram esse ano, gostaria de fazer uma pergunta que é generalizada, é uma pergunta que nós fazemos para todos aqueles que têm passado aqui pelo nosso projeto Tempo de Mudanças, já que o nosso próprio programa precisou mudar e se reinventar para continuarmos contando ao movimento espírita em foco às ações que são realizadas. Esse distanciamento social, esse afastamento que todos nós tivemos que fazer das instituições, como ele impactou no movimento dos jovens? Como é que os jovens estão entendendo e participando das atividades que eram realizadas dentro desse distanciamento? Mudou alguma coisa? Mudou muito, Cláudia. Não pensávamos que seria assim. O jovem, por estar o tempo todo conectado, achávamos que eles iam aderir ao virtual com um sorriso nos lábios. Mas não foi isso que aconteceu. Na nossa casa, eles se isolaram, silenciaram, alguns saíram do grupo da mocidade, outros continuaram, mas não participavam, não havia participação. A participação era quase nula. Eles não respondiam nem as mensagens no privado. Aos poucos, eles estão retornando. Eles precisavam de um tempo para se adaptar ao novo e sentir falta da doutrina espírita. E isso que aconteceu. Os que retornam com sede. Sede do Cristo, sede do acolhimento que o Cristo nos dá. E eles estão voltando a interagir, voltando com novas ideias, um novo estudo que vai começar dentro de alguns dias. E isso é muito bom, ver o nosso jovem voltando às atividades da nossa casa.
Uma pergunta para você, Marcelo. Como é que você vê e percebe esse jovem que faz parte das instituições? Nós sabemos que existe no mundo inteiro uma desigualdade de acesso às redes. Isso está posto, isso é reconhecido, nós não podemos negar. Mas as propostas estão surgindo, todos os dias nós vemos atividades novas sendo propostas dentro do movimento de forma virtual. Como é que está o interesse desse jovem? Como é que vocês estão resolvendo a questão para que esse jovem continue sentindo aquilo que as instituições procuram proporcionar para esse jovem, que é o sentimento de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma situação na qual todos buscam pensar de maneira parecida, na qual nós buscamos mostrar que somos todos iguais, que os direitos são os mesmos para todos. E esse jovem que já estava empoderado em atividades, como é que você percebe o interesse deles em fazer essas atividades distanciados? Bom, o interesse do jovem em se manter no trabalho durante esse momento em que nós estamos realizando as atividades à distância, ele foi um pouco diferente aqui para nós, porque no início nós tínhamos praticamente todos os jovens conosco. Não estavam apenas aqueles que infelizmente ainda não conseguem ter acesso à internet e um celular que consiga trabalhar com as diferentes plataformas virtuais, né? Mas por volta de maio e junho houve aí uma debandada, né, de alguns jovens por conta desse distanciamento. A partir de agosto, mais ou menos, nós conseguimos retomar a presença do jovem mesmo à distância, né, durante os eventos, não só no MOV, mas nas casas espíritas também, como seminários, os encontros de mocidade, e agora parece que eles estão com mais interesse em participar. Talvez porque durante esse período em que se afastaram, sentiram falta do trabalho em si, sentiram falta de fazer parte do grupo, de interagir, de trabalhar também, né? Alguns relataram que sentiram essa dificuldade de se manter ao longo de todos os meses por conta do distanciamento em si, porque muitos se sentiram afetados psicologicamente e emocionalmente com esse distanciamento, né? Essa falta de contato nas casas, com os amigos, na escola. Isso afetou muito alguns deles. Mas agora, no fim de agosto, pelo menos aqui na nossa região, no Centro Espírita, que a gente faz parte, nós conseguimos essa retomada de contato e uma normalização das atividades, né, novamente. Vamos falar agora dessa atividade linda que vocês realizaram no último dia 26 de setembro. O tema é maravilhoso. Razões para viver. Como surgiu esse tema? Antes de detalharmos cada um dos assuntos que esse tema feriu, nós queríamos entender como foi que surgiu esse tema, como é que vocês perceberam que esse tema seria interessante para esse evento deste ano. Todo ano nós entregamos aos participantes do MOV uma avaliação. E tem uma questão de sugestão de tema para o próximo MOV. Todos os participantes respondem, sugerem temas e nós fazemos uma reunião posterior ao encontro de avaliação de como foi o encontro e analisando todas as questões perguntadas e as sugestões de tema. E perguntamos se alguém tem alguma sugestão de tema para o próximo encontro. E a Vânia Paixão nos trouxe uma vivência que ocorreu na escola em que ela leciona sobre 13 razões para viver. E nos contou como foi desenvolvido esse trabalho. Ficamos maravilhados. Deixamos lá e quando nós fizemos a nossa primeira reunião para discutirmos como seria o MOV esse ano, trouxemos esse tema proposto, os temas sugeridos por todos os participantes do ano anterior
E chegou-nos uma mensagem que uma de nossas organizadoras buscou, né, sobre o tema que a gente estava falando, tão animados. Ela nos trouxe uma mensagem: Razão para Viver. Está no livro Para Uso Diário, pelo Espírito Roanes, psicografia de Raul Teixeira. E quando nós lemos essa mensagem, nós ficamos tão maravilhados que não havia dúvida. A mensagem se encaixava nos 4 temas que seriam abordados junto ao tema central: depressão, suicídio, drogas e sexualidade. Os participantes iriam descobrir em cada um dos 4 temas que seriam abordados aonde eles se encaixariam e descobririam quais seriam as suas razões para viver. Bom, inicialmente o tema foi sugerido por eles no MOVE do ano passado, que foi presencial. Eles sugeriram alguns temas, né? A partir disso, começamos a pensar como poderia ser abordado esses temas sugeridos, né? Dentro de um tema maior, de um objetivo geral, que conseguisse abranger todas as rodas de conversa que eles gostariam de participar. E aí, durante a reunião, uma das nossas colaboradoras comentou sobre esse nome, né? Razões para Viver. Isso no ano passado ainda. Isso ficou muito forte na minha cabeça. Nesse ano, quando estávamos nos preparando para o MOVE, a Jaque teve uma intuição de que precisávamos falar sobre o suicídio, falar sobre essas questões da saúde mental de todos os jovens por conta da pandemia, por conta desse afastamento. Muitos estavam se sentindo isolados e piorou, né, a forma como eles encaravam essas questões. E aí, durante as reuniões, a Jaque deu essa sugestão da intuição que ela teve, da espiritualidade, e eu lembrei do tema que foi sugerido no ano passado, né, pela Vânia Paixão, e então disse o título, que seria Razões para Viver, porque poderíamos fazer abordagem dos temas de suicídio, depressão, de uma forma leve, não abordando o problema em si, mas abordando os motivos pelos quais podemos trabalhar essas questões para uma melhora e continuidade da vida aqui, né, nessa encarnação. E aí todos da equipe estavam de acordo e as coisas foram acontecendo no decorrer das reuniões, né? Tudo foi se encaixando bem direitinho, cada coisa no seu lugar. Vamos começar com o primeiro subtema, depressão. Nós já tivemos aqui um encontro com uma psicóloga em que ela falou da importância de se perceber os sinais da depressão, de como esses sinais estão ficando mais agravados nesse distanciamento que estamos todos submetidos, e não explicitamos essa depressão dos jovens. Nós falamos disso de forma em geral. Para vocês que estão envolvidos com esses jovens, há um processo de depressão, pode se instalar nessa juventude, e esse processo foi ou não agravado pelo distanciamento social? Como é que vocês percebem essa questão da depressão na juventude? Infelizmente, essa questão da depressão, ela tem crescido, ou de repente, agora que se trata melhor sobre o assunto, né, tem um diálogo mais aberto em termos de sociedade, a gente consegue perceber melhor, né, e as pessoas que estão passando por esse momento conseguem se abrir para expor o momento em que estão vivendo. Mas, de uma forma geral, nós tivemos alguns jovens lá no centro que, desde o ano passado, já apresentavam as características de alguém que está passando
por esse momento, né, em depressão e alguns outros transtornos, como ansiedade, enfim. Nós encaminhamos, né, pedindo para que os responsáveis os levassem ao acompanhamento com um profissional da área, com um psicólogo, né. Também fizemos o que podíamos fazer na parte espiritual, com preces e radiações. Durante esse momento da pandemia, alguns deles sentiram muita dificuldade de se manterem positivos, com os pensamentos positivos, em se manterem seguindo até as recomendações dos psicólogos, né? Fazendo as sessões de forma online. Então, esse distanciamento, ele dificultou um pouco a recuperação de alguns jovens, sim. E alguns outros começaram, então, um comportamento não só de depressão, mas às vezes também de ansiedade, por conta do confinamento, né? A falta de contato com outros jovens, a falta de contato com o mundo externo, fez com que todo mundo durante esse período tivesse que olhar para dentro de si. E nem todo mundo consegue lidar consigo mesmo de uma forma tranquila, de uma forma saudável, né? Principalmente jovens que ainda não têm tanta experiência de vida e ainda não aprenderam a lidar consigo, com suas próprias questões. Por isso é muito importante o acompanhamento com psicólogos, para que sejam orientados nesses momentos de maior dificuldade. Amigos, nós estamos batendo um papo muito, mas muito interessante e muito importante para o nosso movimento espírita, principalmente para o movimento jovem. Conversamos com a Jaqueline Fonseca e o Marcelo Guzon, dois representantes do movimento jovem espírita de conscientização. E eu tenho certeza que para alguns é uma surpresa conhecer esse movimento, saber de como esses jovens estão trabalhando no sentido da formação de homens e mulheres equilibrados, oferecendo à sociedade pessoas que fazem as coisas da maneira correta, que entendem a proposta da doutrina espírita e que fazem dessa proposta uma forma de viver equilibrada e tranquila. Não saia daí não. Fique conosco porque o nosso bate-papo continua. Vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nesse nosso retorno nós queremos trazer a voz de um jovem do movimento espírita. Um jovem que quando canta chama a nossa atenção para assuntos semelhantes a esses de que tratou o encontro do MOVE. Tiago Brito, com uma música lindíssima, Pobre Rico. Como eu vim parar aqui? Vocês sabem quem eu sou? Cadê minhas joias, minhas roupas? Me tira daqui! É apenas o pobre rico, sem migalhas de luz, se esconde em meio às trevas e ignora Jesus. Vive apenas seu engano, pensa que pode tudo aqui, mas depois vem a surpresa, você não morre, fica tudo aí. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir.
Na espiritualidade, dinheiro não tem valor. Seu único tesouro é o que você plantou. Se não amou os outros, o egoísmo te ganhou. Mas terá uma nova chance, você renasce e aprende o quanto errou. A sua joia é tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amargo, segundo é um mel. Escolha o caminho de ser ou de ter, vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia é tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia é tão rara, importada. Fica tudo aí, desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. Entre o tesouro da terra e o do céu, primeiro é amargo, segundo é um mel. Escolha o caminho de ser ou de ter, vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia é tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia é tão rara, importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, o amor é tudo que se pode vestir. Nós acabamos de virar o mês, né? Saímos do mês de setembro, mundialmente conhecido como Setembro Amarelo, e quase todas as pessoas hoje já conhecem o simbolismo dessa cor amarela, que foi motivada pelo suicídio de um jovem de 17 anos e que no momento do sepultamento os seus amigos levaram para esse sepultamento uma homenagem em forma de cartões amarelos que foram distribuídos para todos que quisessem. E nesse cartão estava escrito a frase, né? Se você precisa de ajuda, peça. Então, nós sabemos que o suicídio ele pode atingir o espírito encarnado em qualquer idade física que ele esteja. Esse tema para o jovem é um bom tema para discussão. Como é que o jovem percebe o perigo que é as ideações suicidas, que podem ser motivadas por um momento muito duro em que eles vivam ou por uma sequência de situações a qual ele se vê submetido e que ele não consegue superar. Nossos jovens sofrem de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, automutilação, toque. Alguns tratam com psiquiatras e terapias, outros só terapias, dependendo de cada caso. O que nós vimos que o isolamento proporcionou a eles uma regressão em seus tratamentos. Eles se isolaram mesmo de tudo, não estavam conseguindo lidar com esse novo momento atípico que todos estamos passando. Era difícil até mesmo de ajudarmos, pois eles não falavam. Tentamos um grupo de psicólogas que estavam fazendo tratamento online gratuitamente para ver se com outras pessoas eles conseguiriam, mas nem assim. Muitos nem tentaram. Alguns terapeutas já retornaram a atender no presencial e o que nós vimos foi
que esses jovens que voltaram a fazer suas terapias, eles estão retornando gradativamente às suas atividades na mocidade. Então, nossos jovens foram atingidos profundamente com esse isolamento. Eles não souberam como sair. E cada vez mais, não só no Setembro Amarelo, mas sempre, que possamos falar de depressão para eles e para todos que se acometem. Precisamos saber identificar uma tristeza e uma depressão, de forma simples, que possa alcançar a todos. Então, é um tema que precisa ser abordado. Não tem como deixar de abordar esse tema, sejam nas escolas, sejam nos centros espíritas, porque é algo que tá aí e vem crescendo, né? Junto com a depressão, com outros transtornos, como a ansiedade. Lá no Centro Espírita Arauto de uma Nova Era, nós tentamos abordar esse tema de forma leve sempre. Estamos sempre abertos ao diálogo, estamos dispostos a ouvir os jovens para que eles se sintam à vontade caso eles precisem conversar com alguém. Em alguns momentos, alguns jovens nos procuraram, extra-mocidade, para conversar sobre esses momentos de tristeza, sobre pensamentos suicidas também. E é importante que se fale sobre o tema, de preferência de uma forma leve, porque a maioria deles que tem algum tipo de pensamento suicida, eles estão confusos e passando por momentos muito difíceis. Então, a forma como o tema vai ser abordado, ela é fundamental para que eles possam se sentir à vontade e também com vontade de pedir ajuda, de conseguir enxergar que há a possibilidade de esse momento passar, da vida voltar ao normal, de conseguirem sentir prazer em viver, né? Por isso o tema do MOVE esse ano foi Razões para Viver, porque por mais que tenha sido abordado alguns temas que eram delicados, como depressão, suicídio, drogas, sexualidade também, porque é um tema que o jovem às vezes encontra muito tabu em casa. Por mais que tenham tido temas, subtemas delicados, eles foram abordados de forma leve e com uma linguagem simplificada para que eles pudessem compreender, interagir também e que fosse possível o auxílio ali, mesmo que por um curto período, né, durante o evento. Um outro subtema forte que vocês feriram aí nesse encontro de vocês é a questão da sexualidade. E nós sabemos que esta questão sempre foi um tabu dentro do movimento espírita, assim como dentro de outras religiões. Existem religiões que nem admitem se falar sobre sexualidade ou sobre sexo, nem com adultos nem com jovens. Mas vocês estão ferindo isso no encontro de jovens. Vocês estão falando sobre sexualidade no encontro de jovens. Como foi recebido pelos jovens? Como foi desenvolvido esse tema nesse evento? E por quê? Bom, os jovens pediram no ano passado para que esse tema fosse colocado em questão novamente, justamente pelo tabu de ser abordado até dentro das próprias casas, dentro da casa espírita. Muitas pessoas preferem fingir que o tema não existe, então há uma necessidade dele ser falado, né? Ele foi abordado por uma pedagoga que eu adorei a forma como ela fez a abordagem. Ela não falou simplesmente sobre o tema, ela pediu para que todos enviassem seus questionamentos. E a partir daí foi se desenvolvendo o tema. E foi muito bom, porque os questionamentos não vieram só por parte dos jovens, apesar do foco do MOVE, foco maior ser os jovens, ele é aberto também para pessoas mais velhas participarem do MOVE. Muitos não tiveram a oportunidade de ter eventos como esse na sua juventude. Então, por que não acolher também essas pessoas que às vezes querem estudar, querem compartilhar, mas não tem um evento que aborde, né? Inclusive, por exemplo, temas como esse, que antigamente era muito maior o tabu. E a partir desses questionamentos feitos, esse tema foi abordado durante o MOVE. E as pessoas enviaram suas perguntas,
A pedagoga abordou de forma muito didática para todos, né? Haviam pessoas mais velhas com muitos questionamentos a respeito do que era a sexualidade e algumas de suas formas de expressão, e foi respondido com um diálogo muito aberto e numa linguagem simples para que todos entendessem e conseguissem sanar suas dúvidas, conseguissem se sentir acolhidos naquele momento, né? Questões desde transexualidade a homossexualidade, e tudo isso através de uma conversa muito simplificada e intimista, né? Mais próxima, para que esses temas realmente não sejam tratados com rigidez, como a sociedade aborda e muitas vezes também o centro espírita aborda. Outro tabu dentro dos movimentos religiosos, quase todos, né? E que nós não conseguimos entender porque que às vezes continua sendo tabu, embora seja uma realidade planetária, que é a questão das drogas lícitas e ilícitas. Nada nos é proibido, mas nem tudo nos é lícito, nos disse Paulo, chamando a atenção para o nosso poder de decisão e de escolhas. Falar de drogas, mostrando que existem aquelas que são aceitas socialmente, e mostrar o perigo daquelas que não são aceitas, mas existem e em quantidades alarmantes para jovens do movimento espírita, como é? Como é que o jovem vê, como é que ele se manifesta com relação a essa questão? A questão das drogas, ela é um assunto também de extrema importância. Hoje a gente consegue observar na nossa sociedade a normalização do uso, não só das lícitas, mas também como das lícitas e muitas pesadas até. E o tema foi abordado também de forma muito simplificada para que todos os que estivessem ali presentes pudessem compreender a respeito de todas as consequências do uso das drogas. É importante também que quando esse tema é abordado, que não seja feito de forma condenatória, apontando o dedo, julgando, né? E não foi feito dessa forma no MOVE. Pelo contrário, foi abordado com muito acolhimento e com esclarecimento, trazendo as informações para eles, porque muitas das vezes não há conhecimento da causa. Então é necessário que a informação seja levada até os jovens, que eles sejam educados a esse respeito, para que eles exerçam seu livre-arbítrio e que seja feito da melhor forma possível, né? Preservando o seu corpo físico, preservando o seu espírito, porque essas drogas, principalmente as ilícitas, elas trazem consequências muito graves para quem faz uso, né? E o tema foi abordado de uma forma muito aberta também, com diálogo. Surgiram muitos questionamentos a respeito de drogas lícitas também, né? Alguns jovens não conheciam algumas drogas lícitas porque não enxergavam como droga, né? E também não sabiam sequer o conceito do que é uma droga. Então foi muito importante esse tema ter sido abordado e da forma como foi abordada também. Jaqueline e Marcelo, foi um imenso prazer bater esse papo com vocês. Foi realmente extraordinário nós termos descoberto esse trabalho que vocês realizaram no dia 27. Esse movimento jovem de conscientização espírita, ele é de grande importância para a divulgação da doutrina espírita dentro desse público jovem. E nós gostaríamos que vocês aproveitassem esses minutinhos para dizer dos planos de vocês, o que mais vocês têm programado para dentro desse movimento. Nós ficaríamos aqui horas e horas batendo papo com vocês,
mas nós temos um tempo limitado, mas fica já aqui o convite para que nós possamos estreitar esses laços junto com vocês, para que a Rádio da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir e que é um canal de comunicação para o movimento espírita, também possa apertar esses laços com vocês e nós trabalharmos um pouco mais a divulgação dessas atividades que vocês realizam. Então, aproveitem esses momentos para fazer convites, para falar e detalhar as atividades planejadas por vocês. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Que estejamos todos no ano que vem firmes e fortes no MOVE, junto com os jovens, e espero que seja presencial. Esse contato com eles é muito importante para eles. Eles gostaram muito no ano passado de conversarem, de estarem reunidos em grupos, de debaterem. Isso é muito importante para eles, porque eles precisam ter voz, eles precisam entender que eles fazem parte da sociedade, que eles não estão aqui apenas para sentar e ouvir, mas eles precisam de voz também. E o MOVE dá essa voz a eles, né? Os temas normalmente são abordados em formas de debate, de roda de conversa, e eles se sentem úteis dessa forma. Então, gratidão e até a próxima. Que agradecemos, Cláudia, em nome do 14º CEU, estarmos aqui hoje para falarmos sobre o MOVE. E queremos fazer um convite a todos vocês. O MOVE 2021 vem aí. Você, evangelizador, convide o seu jovem a participar do MOVE conosco. Venha você também. Temos também salas para os evangelizadores. Participe conosco, para que você possa levar a mensagem que for abordada no MOVE para a sua casa espírita, para que possamos ouvir os nossos jovens, para que esses jovens se sintam acolhidos ao movimento espírita. Faça parte desse movimento conosco. Esperamos vocês. Até o próximo MOVE. Muita paz a todos. Foi um imenso prazer conversar com vocês. Repetimos, desejamos um final de semana de saúde, paz e tranquilidade. Boa tarde, parabéns pelo trabalho de vocês. Quando nós escolhemos a música do Tiago aí para alegrar o nosso retorno, nós estávamos pensando justamente como é importante essa renovação no movimento espírita, o quanto essa troca entre aqueles que já estão nesse espaço de trabalho, na obra de evangelização planetária com Jesus, receber novos componentes para o movimento, receber esse jovem que às vezes já vem da evangelização e quando chega a juventude e que o mundo lá fora, como acontece com todos nós, começa a nos apresentar tudo aquilo que é considerado importante e nós ficamos com aquelas dúvidas. É muito importante quando nós podemos renovar esses movimentos. Por isso, nós encerramos as nossas despedidas da tarde de hoje, trazendo mais uma vez o Tiago Brito com uma música que nós consideramos lindíssima. Todos vocês devem conhecer. A música é Bombardeio de Pétalas. E esse bombardeio de pétalas que seja uma bênção na vida de todos nós. Que através aqui das ondas da Rádio da Fraternidade esse bombardeio possa recair sobre todos vocês. Visto a farda do amor, minha arma contra o rancor, nosso general é o Cristo, livrai-nos do mal, do inimigo que há em nós. Jesus, eu me alisto, lutando com a alma, sem sangue vencendo a dor, buscando a calma. Bombardeio de
irradiação na seta, ver luz em ação, perfume de paz. Larara, às vezes perde o vencedor, às vezes ganha o perdedor. Vencer na moral é isso, perdoar o mal, o inimigo, desatar os nós, prazer em fazê-lo sofrer, vingança na alma, troféu do remorso se vai no pódio da raiva. Bombardeio de pétalas, irradiação na seta, ver luz em ação, perfume de paz. Você, querido ouvinte, amigos da Rádio da Fraternidade. O mês de outubro, voltamos a repetir, é extremamente importante para nós. E uma das ações que estamos desenvolvendo nesses 49 anos de atividades da Rádio da Fraternidade é acompanhar a evolução do movimento espírita. É trazermos para a Rádio da Fraternidade ações novas, pessoas que estão realizando atividades que são de extrema importância para a continuidade, para a divulgação da doutrina espírita. Queremos ter jovens aqui conosco, para que esse jovem possa falar com você, com o jovem que hoje acompanha a Rádio Rio de Janeiro pelas redes sociais. Então, agradecendo a sua audiência e a sua participação, nós desejamos a todos um final de semana de luz e paz. Que os corações de todos vocês possam estar vibrando junto conosco por esse mês de aniversário da rádio e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.